Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um pouco sobre a novela Pedro no Flamengo. Ele não apareceu para treinar nesta segunda-feira, é aguardado nessa terça e o clima não ficou lá muito legal com os companheiros. Eu vou te passar alguns bastidores de como vai ficar a partir de agora a relação Sampaoli, Pedro, jogadores, tem decisão na quinta. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Bom, pessoal, o Sampaoli ficou, o Pedro não gostou muito, mas aparentemente alegou dores no rosto, o que é extremamente compreensível, né, pelo soco que ele recebeu do preparador físico Pablo Fernandes, e por isso não apareceu para treinar nesta segunda-feira. A grande questão é que o Pedro não avisou o clube. Então, pela manhã, quando os jogadores se reapresentaram, lá não estava o Pedro. Na parte da tarde, o Pedro também não apareceu. E aí, os dirigentes do Flamengo entraram em contato com o jogador e com o seu staff e ele alegou isso, né? Alegou que tinha dores e que não se sentia confortável para treinar. Na terça-feira ele é aguardado, pode ser que quando você esteja vendo esse vídeo ele já tenha se reapresentado. No momento em que ele se ausenta do treinamento, uma série de especulações começam a surgir com o nome do Pedro. Será que o Pedro vai sair do Flamengo? Será que ele não vai permanecer? De que forma ele pode sair na medida em que ele tem contrato? Bom, e até há matérias jurídicas já confirmando que o Pedro, pelo que aconteceu, por exemplo, poderia inclusive solicitar a sua rescisão com o clube na justiça sem a necessidade de qualquer pagamento de multa. E aí ele ficaria livre para assinar com qualquer outro clube. Mas isso é apenas uma conjectura do que o Pedro poderia fazer se assim quisesse. Porque quando o Pedro se manifesta publicamente relatando covardia psicológica com essa comissão técnica e de escassos minutos, ele não se dirige apenas ao Pablo Fernandes, e sim a Jorge Sampaoli, que, na opinião de Pedro, não estaria o utilizando da melhor maneira. O titular atual é o Gabigol. O Gabigol disse que no ano passado se sacrificou, jogando numa função mais recuada, inclusive acabou sacrificando a sua ida potencialmente para uma Copa do Mundo, porque o Gabigol não foi tão protagonista. Quem foi o Pedro no ano passado, na ausência do Bruno Henrique. Também é bom a gente frisar isso, né? O Dorival Júnior não tinha o Bruno Henrique e conseguiu colocar os dois em campo. Quando o Bruno Henrique volta, a dupla reeditada, né, ela faz sentido. Mas o Pedro é um centroavante de seleção brasileira, um ídolo da torcida também, um cara extremamente competitivo, decisivo. É muito difícil, né, a relação, porque o Pedro nunca foi um titular absoluto no Flamengo, com exceção do ano passado, né, e tendo o assédio que ele tem, né, de todos os outros clubes que gostariam de contar com o seu futebol. E ele sempre quis permanecer no Flamengo. E no ano passado ele foi fundamental nas campanhas da Libertadores e da Copa do Brasil, dos títulos que o Flamengo conquistou. Pois bem, o Pedro se queixa, ele reclama de não ter tantos minutos assim. O GE fez um levantamento muito interessante de que dos 27 jogos sob comando do Sampaoli, em 4 ele estava lesionado, em 3 ele ficou no banco, em 20 ele participou, sendo 15 como titular. 5 entrando no decorrer das partidas. Será que o Pedro tem tanta razão assim de reclamar? Bom, a questão é, ele citou no texto covardia psicológica e a relação Pedro e Sampaoli pode realmente não ser das melhores. Como vai ficar daqui para frente? Porque assim, muita gente está cogitando o Pedro em outras equipes e tem algo definitivo. Ele já atuou mais de 7 partidas pelo Campeonato Brasileiro, não pode atuar por outra equipe. Também não pode atuar por outra equipe que dispute a Copa do Brasil, por exemplo. Apenas a Sul-Americana ou a Série B do Campeonato Brasileiro. Ou ele consegue um contrato do exterior para ser emprestado, sei lá, até baixar a poeira, não sei. O fato é que o Pedro está sendo aguardado nesta terça. Por informações de bastidores, o elenco também não entendeu muito a ausência dele no treino na segunda. Boa parte do elenco, a maioria, ficou em defesa do jogador depois do que aconteceu, como não poderia deixar de ser diferente, mas também aguardavam que o Pedro se apresentasse normalmente na segunda. Tem uma decisão na quinta e o Sampaoli, nessa reapresentação, reuniu os jogadores,
comunicou o que aconteceu, obviamente condenou a atitude do Pablo Fernandes, seu fiel escudeiro desde 2019. O Marco Fernandes, filho do preparador, decidiu permanecer na comissão técnica, ele é importante também, então isso está mantido. A diretoria entendeu que o Sampaoli tem condições de conduzir esse time a títulos na temporada. O próprio Sampaoli também tem essa convicção, por isso a decisão em permanecer. Ele conseguiu devolver uma confiança, um jeito de jogar, uma intensidade, um desempenho que todo mundo gostaria de ver no Flamengo e há muito tempo não via. Na temporada então nem se fala. Ele tem uma derrota nos últimos 21 jogos, que o Flamengo no caso, né? A única foi aquela bizarra para o Bragantino por 4-0. E tá mais de 10 jogos agora, sem perder. Então é uma fase muito boa, encaminhado na final da Copa do Brasil, né? O Grêmio tem que tirar uma vantagem muito boa, que o Flamengo conquistou em Porto Alegre. No Brasileiro já é vice-líder. Na Libertadores vai começar a sua trajetória agora. E o Sampaoli quer muito conquistar essa Libertadores, então ele comunicou o grupo também queria a permanência dele, está entendendo a metodologia, está entendendo o processo, mas claro, ninguém contava com algo completamente fora do esquadro, né, no meio do caminho. Caso o Sampaoli ficasse em defesa do Pablo Fernandes, como até ficou, eu não digo em defesa dele, mas mais em cima do muro na postagem da rede social, na nota oficial, mas se ele ficasse efetivamente ali perante ao grupo, isso poderia causar problema. Me parece que o Sampaoli agora puxa o grupo para si. E resta saber se o grupo vai comprar a ideia do técnico, vai entender que o time tem possibilidade de ganhar títulos e vai passar por cima disso, até porque o Pablo Fernandes foi demitido, foi desligado e o Flamengo fez aquilo que precisava fazer no exato momento. A questão Pedro é uma outra situação. Teve um ato de indisciplina que vai receber a sua punição, teve a não apresentação do jogador, tem claramente um clima ruim entre ele e o treinador. Como vai ficar isso a partir de agora? Quais jogadores estarão em defesa de Pedro? O Gabigol, que é um dos líderes do elenco, ídolo da torcida, jogador decisivo e hoje titular, vai entender digamos assim, esse incômodo do Pedro em não jogar, porque hoje eles disputam posição. Pode ser que o Gabigol não entenda tão bem assim, né? O fato do Pedro tá fazendo esse movimento porque não tá jogando. E se ele não tá jogando é porque o Gabigol está. Enfim. Tudo isso para a gente poder observar nos próximos dias e saber como o Flamengo vai sair dessa crise interna que foi criada por conta de uma agressão que ninguém imaginava e seguir em frente na temporada rumo aos títulos que o Flamengo pode muito bem conquistar. E aí, o que vocês acham que vai acontecer? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!